gravar aqui no computador para que a gente possa baixar mais tarde por um arquivo. Então, boa noite aí, valorosos alunos que já chegaram aí para a nossa aula remota, mais uma aula, né, em nossa quarentena. Hoje, a gente tem como desafio trabalhar, dar continuidade, né, às aulas previstas no nosso material lá, Preze, denominado Debate no Direito, conceitos e diferenças, né, entre justiça, religião, direito e moral, né, perpassando aí a política. E hoje a gente vai ter como tema a série Como Defender um Assassino, né, e essa série muito conceituada, né, de grande público, né, com visualizações aí nos top, né, mais da Netflix. Então, foi escolhida não por ser uma série de grande audiência, mas por colocar nos seus episódios, né, temáticas que são pertinentes ao nosso conteúdo e temáticas que se debruçam ou que têm como prioridade o aprendizado ou o exercício do direito para a vida prática, que é esse o compromisso nosso desde o início, né? Quem lembra aí das nossas primeiras aulas, esse é o nosso compromisso de estudar o direito não como diletantismo, como apreço à cultura jurídica, mas sobretudo para que tenhamos uma aplicação concreta dos conceitos que a gente aprende. Conceitos esses não apenas fundamentais para a teoria geral do direito, para o direito em qualquer ramo, mas fundamentais para uma aplicação correta, uma interpretação correta do direito, para que a gente não construa monstros jurídicos ou para que a gente não tenha decisões jurídicas contraditórias ou mais, né, decisões jurídicas que choquem a população, né, ante a discrepância, né, ou, né, as contradições dos seus conceitos, dos seus fundamentos ou da sua aplicação. Tá? Então, feito esse resumo aí da nossa aula de hoje, queria só, né, buscar aí com vocês a compreensão dos formatos do nosso trabalho escrito e da necessidade e também do formato do nosso trabalho em vídeo, porque a gente lembra que as ferramentas do profissional do direito são a escrita e a fala. É por isso que as nossas avaliações são revestidas em texto escrito e em vídeo falado, né? Daí também a razão de nós trabalharmos temáticas cuja fonte, né, de pesquisa sejam textos escritos e fontes audiovisuais, né? A gente utiliza o cinema em razão dessa percepção oral que o cinema tem e que é fundamental para o profissional do direito, para o desenvolvimento aí das suas habilidades ou do seu dia a dia profissional. Então, é por isso que a gente unifica não só a pesquisa em texto escrito, como em fontes audiovisuais, mas também a gente foca o trabalho do aluno na produção de texto escrito e na conversão desse texto escrito em sustentação oral, que é a primazia do trabalho do profissional do direito, tá bom? Então, vamos aqui abrindo o nosso material. Já passamos pela peça Antígona, né? Pelo Mercador de Veneza. Anteriormente, né, em material autônomo, a gente já viu o Alienista. Então, já vimos 3 peças ou 3 fontes escritas, das quais extraímos o trabalho de compreensão de alguns conceitos do direito. Tá? Então, trabalhando esses conceitos, utilizando a ficção para que possamos raciocinar ou melhor explanar esses conceitos em cima de fatos fictícios, para que possamos ser capazes de aplicar esses casos na vida concreta, na nossa vida, sobretudo em momentos, né, pungentes como esse, de aflição, e que exigem do direito, do profissional do direito, respostas coerentes, ou pelo menos respostas claras, porque é isso que a população, é isso que
aquele que não estuda do direito espera e exige de nós, né? Como profissionais, sabermos dar respostas coerentes, às complicações ou às dificuldades da vida, como ela nos se apresenta, tá? Então, vamos lá, abrindo aqui e iniciar o nosso material, tá? Então, a série é Como Defender um Assassino, tá? E iremos abordar 2 episódios, tá? O episódio 1, da temporada 1, 2 momentos desse episódio, tá? Como postura profissional, como a gente reverte os conceitos que a gente aprende no direito para a aplicação prática, ok? Deixa eu ver aqui o chat, se tem alguém aqui pedindo para entrar. Não, por enquanto não. Vou deixar ele aqui abertinho. Para caso tenha algum colega aí entrando nessa hora, a gente poder incluí-lo para participar, tá? Então, vamos voltar lá ao nosso material. Vocês já deram um passar de olhos aqui no nosso material? Alguém deu aí? Não, não cheguei a olhar, professor. Nem assistiram a série? A série eu assisti, professor. Toda ela? A série também eu assisti, toda ela. Ó. Eu só comecei assistindo só um pedaço. É lógico, né, que a exigência aqui da nossa aula não vai fazer com que você tenha conhecimento de todos os problemas ou de todas as dramatizações explicitadas em todos os episódios, né? A gente vai pensar, né, 3 momentos, né, de 2 episódios. Quais são os episódios? No episódio 1, da temporada 1, e o episódio 13, da temporada 4. Tá? A gente tem a dedicação, leva à descoberta, uma testemunha imprecisa, né? A gente vai colocar aqui no tempo adequado, e depois o interrogando testemunhas, o laudo pericial, para que a gente possa analisar o que é, pelo menos moralmente, aceitável na realização de um profissional do direito, e se esse moralmente aceitável tem relevância ou tem preponderância ou até influência no desempenho legal do profissional do direito. Tá? Então, aí a gente vai trabalhar os conceitos de moral, de ética. Toda profissão, pelo menos as profissões liberais, tem, né, o seu código de ética, então você percebe a moral influenciando o direito no desempenho das funções de um profissional. Então, a moral, nesse sentido, ela é muito importante, não apenas no desempenho do profissional, mas para albergar normas jurídicas que impõem cumprimento a esse profissional sob pena, né, de punições administrativas dentro da sua categoria, tá? Mas aí a gente vai também explorar algumas temáticas que nada melhor do que o cinema para dramatizar em ficção, né, auxiliando aí a nossa imaginação, para que a gente possa ter isso muito claro frente aos nossos olhos, tá? Então vamos lá, episódio 1, tempo 16, tá? A gente tem aqui, né, a correria que o profissional do direito vai encontrar na sua trajetória profissional. Isso aqui, né, é comum a todos os profissionais, mas a gente, né, conhece melhor o dia a dia do profissional do direito. Então, a dedicação no profissional do direito é, como em qualquer outra área, fundamental para o seu desempenho, para o seu sucesso. Não só aquele que estuda de forma regrada, né, de forma metódica, né, dando a cada dia, né, a sua contribuição para agregar conhecimento jurídico, ou seja, seguindo os passo a passo que cada disciplina impõe, mas também vinculando esse aprendizado à vida prática. Ou seja, qual é o espaço do estudante de direito? O espaço do estudante de direito são nas instituições jurídicas, tanto no judiciário, como a gente está visualizando aqui nessa imagem, o estudante do direito, né, efetivando o seu aprendizado ou concretizando o seu aprendizado dentro dos prédios do judiciário, dentro das varas, dentro dos fóruns, né, não só também no judiciário, mas
na própria OAB, nas próprias procuradorias, no Ministério Público, quaisquer instituições, são várias e muitas, né? Fazenda Pública, Procuradoria do Município, do Estado, enfim, onde o profissional do direito desempenha a sua profissão. Mas isso requer dele não só compromisso, mas um método, ou seja, uma rotina que ele tenha nesse trabalho o complemento necessário do seu aprendizado. Tá? Isso aí, não, pessoal, isso aí a gente já sabe, né? Todo mundo sabe disso, mas nunca é demais a gente reforçar para que vocês entendam qual a razão da exigência nossa, né? Eu não me esqueço, uma aluna da manhã que participou da aula da noite na quinta-feira passada, né, véspera de feriado, que dizia que eu estava apertando muito os alunos, né? Não, professor, você está apertando a gente demais, cobrando coisas que eu achava que só ia aprender lá na frente, ou no meio, ou no final do curso. E olha, o aprendizado do direito, ele praticamente é o mesmo, a metodologia praticamente é a mesma do início ao fim do curso. Qual é essa metodologia? Nós somos obrigados a efetivar ou concretizar o conceito ou os conceitos que a gente aprende. A gente só vai mudando de nível ou efetivando esses conceitos em lugares ou através de ferramentas diferentes. Tá? Eu pego uma teoria geral, a teoria geral vai ser aplicada a algum caso, e para que eu possa dar vida a essa concretização, eu sempre tenho ou um meio de mediação, de conciliação, ou eu tenho um meio judicial. Tá? Então, eu preciso de uma ação. Né? E são tantas as ações possíveis de serem impetradas, né? Dada a entrada, que a gente vai estudar uma por uma. Então, o que a gente vai mudar eu vou estudar ação por ação, saber para que cada uma serve, qual é o direito que cada uma defende e quando eu vou utilizá-la. Então, eu só vou mudar o foco do conteúdo que eu estiver aprendendo, mas eu sempre vou reverter esse aprendizado em algo prático. Bem, o direito, como a gente já antecipou, efetivado na Inglaterra e nos Estados Unidos, ele tem uma metodologia inversa da nossa, pelo menos tradicionalmente. Não é o que a gente efetiva aqui na nossa faculdade. A gente tenta dar um equilíbrio, né, corrigindo essa tradição que hoje já está ultrapassada. Qual é a tradição brasileira? Bem, a tradição brasileira ela se debruça no aprendizado do direito material, ou seja, nos direitos, direito civil, direito penal, direito constitucional, né? Ou seja, qual é o direito que eu tenho? Aprendo esse direito, quais são os direitos que as leis garantem, então eu vou aprender cada um deles, qual a sua raiz, né? Qual os seus desdobramentos, como é que um se vincula com o outro, como é que o direito civil se vincula com o direito penal, para depois, só frente a um problema, frente a um conflito, eu aprender como eu o aplicarei. Tá? Nos Estados Unidos e na Inglaterra, ou seja, na tradição da common law, é o inverso. Primeiro eu tenho um problema, ou tradicionalmente um problema, um caso, tá? E através desse caso eu vou atrás de soluções, ou seja, eu vou atrás do direito. Certo? Então, através do problema, do caso, é que eu vou construir o direito. Através do processo tal, é que eu construí o direito das pessoas assim, ou das pessoas em tal situação. É através do processo, eles lá, através do processo, que eu tenho o direito material. Lembra que a gente divide direito material? Exemplo, professor, direito material, direito civil, direito constitucional, direito tributário, direito penal. E o direito adjetivo, né? O direito processual, já o próprio nome diz, vão ser as linhas processuais que vão buscar, no nosso exemplo, né, efetivar aqueles direitos lá. Eu tenho, na nossa tradição, eu tenho que saber primeiro o direito penal, para depois eu aplicar o direito penal através do processo penal. Mesma coisa, direito civil, eu aprendo quais são os direitos contidos na lei civil, no Código Civil, para que depois eu os aplique, né, aplique esses direitos através do processo civil.
Então, a nossa tradição é essa. Primeiro, o direito subjetivo, material, depois o direito adjetivo, o direito instrumental. Eu tenho o direito, aí você pergunta, bem, e agora? Aconteceu um problema, alguém feriu meu direito. Como é que eu vou defender meu direito? Ou como é que eu vou fazer valer meu direito? Através do processo. Tá? Aí eu vou aprender o processo, para ver como é que aplica, como se uma coisa fosse dividida da outra. Como se eu tivesse que ter um tempo para aprender o direito e depois outro tempo para eu aprender como eu aplico esse direito ou como eu defendo esse direito. Daí vem aquela percepção da gente perguntar assim, professor, o nosso direito, ou o direito brasileiro, é muito bom, muito grandioso, muito lindo, mas ele não é efetivado. Ou como é que eu vou defender meu direito, ou como é que eu vou aplicar esse meu direito? Essa pergunta vem dessa nossa tradição, né, que já, né, está superada e que precisa ser adaptada para os momentos atuais. Que momentos atuais são esses, professor? Momentos que a gente tem uma forte influência do direito dos Estados Unidos, sobretudo dos Estados Unidos, em razão dessa influência cultural e econômica que nós sofremos deles. Claro, né, a influência econômica faz com que nossas empresas tenham ligação com as empresas estrangeiras e que essas rotinas sejam efetivadas em campo diferente do nosso direito. Né? O nosso direito é continental, europeu, e o direito deles é inglês, chamados de common law, ou seja, direitos baseados na tradição. Que tradição é essa? Bem, os problemas eram enviados para a corte através de busca de solução desses problemas, é que eu lhe dava o direito. Então, o direito ninguém tinha, ou ninguém sabia precisamente qual era. Era só através do processo, ou seja, do litígio, lá da corte, do tribunal, é que eu iria descobrir ou eu iria definir ou declarar o direito que você tinha, já que você me apresentou essa ação, esse problema. Então, você queria saber qual era o direito que você tinha, ou você defendia que tinha um direito tal. E esse direito seria analisado, ou defendido, ou rechaçado pelo tribunal. Então, lá, o processo vem na frente do direito, vamos dizer assim, civil e penal. No nosso caso, não. Primeiro é direito civil e penal, para depois sabermos como instrumentalizá-los, ou seja, como efetivá-los na prática. E é por isso que a gente tem a utilização dessa série na nossa disciplina, para que a gente possa deixar isso muito claro, que nós somos oriundos de uma tradição diferente da tradição do direito dos Estados Unidos, efetivado nos Estados Unidos, mas, por outro lado, esse direito nos influencia. E é por isso que a metodologia adotada por nós, na faculdade, né, é um direito de tradição mista, ou seja, de uma tradição que busca sintonizar, melhorar essa nossa tradição, dando amplo espaço para a prática, ou dando amplo espaço para a percepção de que o direito só existe para resolver problemas humanos. E para resolver problemas humanos, a gente tende para melhorar a vida, né? Resolvendo os problemas no sentido de melhorar a vida das pessoas. Então, ele só serve para ser aplicado, só serve para ser utilizado na prática. Tá? Então, a gente visualiza muito o direito sendo construído nos tribunais. Ou seja, o direito só é, ou é, na maior parte das vezes, reconhecido ou tem a sua busca por aprendizado, o direito desenvolvido nos tribunais. Ou seja, ação judicial. Ação que tem, né, na figura do juiz, né, a figura que vai receber as razões da defesa, do autor ou do réu, da defesa da acusação, e vai fazer essa mediação da participação dessas duas partes e vai, né, se debruçar nas razões que as partes trazem para o juiz, daí a ação judicial. Né? Então, ele, como juiz, vai realizar a jurisdição. O que é a jurisdição? É dizer o direito. Você, autor, me dá uma razão, o réu me dá outra razão, eu vou analisar a razão de vocês dois, ponderar o que é que diz o direito e dizer qual das duas partes, né, tem ou detém o direito, daí
eu realizar a decisão favorável a um ou favorável ao outro. Tá? Mas a gente, como a gente já sabe pelos trabalhos de sala de aula, há direito sendo produzido também no legislativo, sobretudo porque é o legislador o criador do direito. Tá? Então, o direito é iniciado no parlamento, ele é trabalhado no parlamento, daí as influências da ciência, da moral e da religião serem muito mais sentidas no parlamento, é ali, nas discussões do plenário, do parlamentar, né, que coloca razões que têm tendências, né, por um lado ou para o outro, ou se tem tendências mais morais, ou se tem tendências mais propriamente jurídicas, ou é um cientista falando ali, por exemplo, um engenheiro, um médico, que busca criar leis, né, para a engenharia, ou leis para a saúde. Então, você tem vários ramos influenciando a construção do direito no legislativo, no parlamento. Né? Então, lembra que todas as discussões sobre influências morais, religiosas, né, científicas, elas têm o espaço de ser no parlamento. Então, o lugar de espaço de discussão, de debate dessas temáticas ou dessas questões é no parlamento. Então, é lá, em razão de ser lá onde o direito é produzido, então, é lá o canto apropriado para discussões dessas tendências, dessas influências, e é por isso que uma lei ou outra, né, em razão da maioria que o parlamento cria, ou que a votação é efetiva, você tem uma lei que, por exemplo, pende para o lado da direita, pende do lado da esquerda, ou seja, é mais liberal, é mais social, a depender da tendência da quantidade de votos, né, você tende uma lei, né, seguindo uma corrente filosófica, né, liberal ou uma corrente filosófica social, ou atendendo os ditames da ciência, ou tendo uma clara influência da religião. Então, você percebe muito bem que a lei foi fruto dessas influências, fruto desses debates. Mas, a partir do momento que a lei vira dogma, que a gente viu isso muito bem, né? Diferença lá da dogmática jurídica, né, para o direito legislado, depois que ele vira lei, depois que é promulgada, né, depois que ele entra no nosso ordenamento jurídico, né, essas discussões perdem o seu espaço, perdem a razão de existir. Por quê? Porque o julgador ou o profissional do direito, nós, né, iremos nos debruçar sobre essa lei para extrair dela a melhor interpretação para que ela seja melhor compreendida e, portanto, melhor aplicada. Se você compreende bem a lei, né, daí você estudar direito civil, direito penal, constitucional, para que você entenda bem a dogmática nossa, o nosso ordenamento jurídico, compreendendo essa lei, você possa ter dela uma interpretação correta, e tendo uma interpretação correta, você vai fazer as suas razões no seu processo, ou na sua defesa, ou na sua acusação, tá? E são essas razões que a gente está exercitando agora. Construindo o meu texto, produzindo as minhas razões, né? Os meus fundamentos. Eu analisei uma questão e vou buscar desenvolver o que eu compreendi no texto, que é o trabalho do profissional do direito. Eu vou fazer as minhas razões por escrito, tá? E depois de fazer as minhas razões por escrito, eu vou fazer um resumo delas de forma oral. Por isso, repetindo, eu acho que nunca é demais repetir para que vocês compreendam bem a sistemática desse nosso trabalho. Por isso é que eu, nas minhas avaliações, né, e isso é a metodologia da faculdade, alia escrita e fala. Tá? Você, por exemplo, pode imaginar entrando em uma sala de audiência, como essa aqui, porque essa aqui segue a tradição dos Estados Unidos, em que eles utilizam muito do recurso do júri, né? São pessoas leigas que vão decidir os fatos e, através da decisão desses fatos, é o juiz togado, o juiz de direito, que vai proferir a sentença. É igual ao nosso júri de hoje, né? Mas nós só utilizamos o jurado para os crimes dolosos contra a vida, portanto, só nos tribunais do júri. Mas, enfim,
Quem não foi ao tribunal do júri, né? A gente vai realizar visitas técnicas, né? Não agora por causa da quarentena, mas iremos fazer. A gente tem, inclusive, vídeos aí de um advogado que colocou a nossa metodologia ou o nosso trabalho de sala de aula como um instrumento de prova lá no julgamento do júri. Quem não viu, eu posso encaminhar o link depois para que vocês vejam. O que a gente busca é, você tem a frieza ou a inteligência emocional suficiente para realizar a sua sustentação oral, ou seja, traduzir em voz, né, oralmente, aquilo que você escreveu, tá? É isso que a gente faz no nosso trabalho e é com essa pretensão que eu utilizo essa série para que vocês casem de uma vez por todas, né, essa ponte, né, entre o escrito e o falado, né? O pensado através da escrita e o pensado sendo revelado através da fala. É por isso que a gente trabalha, a gente costuma, fora da quarentena, a gente costuma trabalhar isso ao vivo na sala de aula. Eu chamo você, a gente era para estar realizando debates, treinos desses temas em sala de aula. Então, vocês, no lugar de fazer individualmente o trabalho, né, escrito e apresentação através do vídeo, vocês deveriam, né, se fossem na nossa normalidade de sala de aula, apresentar isso em equipe, né, o trabalho mais robusto, maior, portanto, sendo entregue, e a dupla, ou o trio, ou o grupo de 4 pessoas, 5, apresentando o trabalho de forma oral. E isso sendo realizado de forma de embate, por isso o debate, né? Uma equipe vai apresentar a postura ou a posição favorável e a outra equipe apresentaria a posição ou a postura contrária. Ok? Compreendido até aí? Vamos lá? Alguém dá um alô? Ok? Então vamos lá, nos debruçar nessa cena aqui, no minuto 16. Aí eu quero que vocês só me reportem se vocês estão conseguindo ouvir, tá? Aliás, o áudio dessa parte. Deixa eu só aqui abrir. O minuto é o 16, então vamos lá. Estão ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Gente. O áudio só o seu. Do filme não, do vídeo não. Do vídeo não? Espera aí. Deixa eu tentar fazer a ponte. Não dá para ouvir de jeito nenhum? Ó. Não. Não dá para ouvir. Não. Nada? Mas aí ela limpa a Nada, casa, tá mudo. Deixa eu adaptar aqui. Utilizar. Tô ouvindo nada. Só um minutinho para eu adaptar aqui, tá? Ok. Não, tem pouca pessoa. Vamos lá. Ouvindo aí? Estão me ouvindo? Sim, você sim. Tá. Deixa eu aqui abrir. Ele tem a legenda, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Simples assim. Depois direito imobiliário está se lamentando tanto que faz com que eu pense que você acha que eu sou sua mãe, Preta Prate. Apresente-se amanhã ou sai da competição. Simples assim. Melhorou? Sim, tô dando pra ouvir. Qual foi esse interregno aí? A professora sai da sala de aula, né, e diz que aquilo que foi debatido em sala de aula será examinado em um processo, em um julgamento no tribunal. E a aluna diz, professora, a gente tem outro trabalho ou um compromisso com uma outra disciplina. Ela, bem, né, eu não sou sua mãe para que você me traga esses problemas, ou seja, para o bom entendedor, né, a atividade é sua, o compromisso é seu, então busque dar conta dessas tarefas, tá?
Vamos lá. Eu fui sua primeira assistente por 21 anos. Então, quando vi no chão do escritório daquele jeito, foi tão horrível. Ele não estava respirando e a pele dele foi ficando cada vez mais azul. Eu sinto muito, Agnes. Eu tentei de tudo. Você fez tudo o que podia, senhorita Turner. Acabamos de amanhã, Fê. E não foi no bom sentido. Você não gosta da Dina, não é? Você gritava com ela, chamando-a de incompetente, idiota, moradora de um acampamento de trailers. Não, isso é... Pode me dar um momento, meritíssimo? O que você está fazendo? Agora nós sabemos quem é a primeira cai fora. Rápido, senhora Kitty. E aí, foi algo que te ensinaram em indenização? Devia prestar mais atenção. Pode aprender alguma coisa. Senhorita Tanner testemunhou que viu um comprimido na mesa da minha cliente no dia do acidente, correto? Sim. E disse que era uma pílula amarela, parecida com a camisa do procurador Williams? Sim. A camisa do procurador Williams é azul, senhorita Tanner. Você é daltônica? Sim. Mas eu sei o que vi naquela manhã. Entendi. Então, se a pílula que viu na mesa do meu cliente era azul, igual ao medicamento para ansiedade que ela usou para suportar trabalhar com você, ou amarelo, como a aspirina usada para envenenar o Sr. Kaufman, não é algo que poderia nos dizer? Eu já disse que a Dina estava nervosa. Como? É uma pergunta simples. É possível que a pílula que a senhorita viu na mesa da Dina fosse o medicamento dela para ansiedade? Acho que sim. Obrigada pela honestidade. Eu vi que ela estava usando um óculos em uma das suas fotos no Facebook. Isso me fez pensar na sua visão. Então liguei para todos os socorristas que o convênio cobria, encontrei o dela e disse ser uma funcionária para convencer a recepcionista a declarar que ela tem acromatopsia. Isso causa daltonismo. Passou desacreditada até muito. Poderia muito bem entregar o troféu agora, senhorita. Vamos aqui retornar para o nosso material para que a gente possa interpretar a razão da escolha aí desse episódio. Puderam acompanhar direitinho? Sim, picotou um pouco, mas deu para entender. Médio, É. quase nada, mas ok. É porque picotou, ficou picotando. Ah, mas além do som, tinha a legenda, né? Isso, mas eu não foi para consigo ler, legenda. Oi? Mas eu não consigo ler, não. Tá debaixo do chuveiro. Não falei tomar banho, não. Aí foi? Tá. Pois é. Peculiaridades à parte, tá? Isso tá lá no nosso material. Né? Você vai passar o capítulo que a gente vai estudar, não vai? Bem, eu já passei aqui, né? Não, mas a gente não vai assistir. Eu já estou dizendo... Assistir a série também. Eu já estou dizendo que o episódio aqui, né, é a partir do tempo 16. São 2 minutos. Só isso? Não. Nessa temática, são só 2 minutos, através desse link aqui do Netflix, que eu utilizei agora no nosso material e que está sendo gravado. Tá? Então, eu vou disponibilizar isso para você. Pera, deixa eu falar. Mas vai ter mais parte, então, para a gente fazer o trabalho, além dessa parte aí. Isso é uma compreensão como um todo, gente, tá? A gente não tem como fracionar uma parte e ser possível compreender essa parte como se ele fosse todo. É como se você pegasse, né, alguma cena importante e essa cena, para ser compreendida, você a compreende em razão de um todo. É por isso que eu pego algumas partes para que você possa perceber de forma plena. Ok? Entendi. Tá, então... Entendi, porque se fosse para ver as 6 temporadas, eu não ia ver, não. Não, mas isso eu já disse no começo da nossa aula, que eram pequenas partes do episódio 1 e do episódio 13 da temporada 14. Tá? Tá bom. 14? Isso já foi dito aí no início da aula. Beleza? Então, assim... Tá bom. Tá. Não criemos pânico, porque, embora precise ser pesquisado, analisado, né, o material todo que a gente está efetivando em sala de aula dá conta desse trabalho. Ok?
Então, nada de pavor, né? Ou em achar que isso é um problema de outro mundo, que não é. Tá? Então, é cirúrgica, né? São cirúrgicos essas partes, são cirúrgicas essas partes, e a gente vai colocar aqui na aula para que você possa acompanhar, né? E já adiantar o seu pensamento a respeito disso. Bem, o que é que esse episódio traz para a gente? Tá? O direito, ele só pode ser compreendido através dos fatos que nos são trazidos. Isso ficou claro nessa passagem? Hein, gente? Ficou claro isso nessa passagem? Sim. Uhum. Ou seja, lembra daquela nossa tridimensionalidade do direito. Fato, valor e norma. Qual é o fato apresentado no vídeo? O fato é que uma pessoa que era cuidadora de alguém ficou incumbida de ministrar uma medicação, só que essa medicação se distinguia pela cor. E a pessoa ministrou um medicamento diferente, ocasionando problemas de saúde no autor da ação. Ou seja, a pessoa entra com um processo por ter sido medicada de forma errada, tá? E a medicação se distinguia pela cor. E a pessoa que era cuidadora, não sabendo distinguir essas cores, trocou o remédio. Tá? Dando, ou seja, ocasionando complicações de saúde daquela pessoa, né? Levando a complicações ou problemas jurídicos. Então, eu tenho um dano à saúde de uma pessoa, tá? E esse dano é ocasionado por um fato, ou por uma sequência de fatos. Mas para eu lhe dar o direito, eu dizer se realmente a pessoa é culpada de lesionar a saúde de outra pessoa, ou se a pessoa que teve a saúde lesionada tem razão em dizer que o culpado disso é da pessoa tal, porque nessa questão, nesse vínculo, eu tenho que provar que a pessoa tal cometeu uma ação ilícita, tá? Ou uma ação que me prejudicou o meu direito. Por isso eu entrei com um processo contra ela. Só que para eu compreender esse direito, eu preciso compreender primeiro o fato. Tá? Qual é o valor defendido? A saúde e a integridade física daquele homem, né? Daquela pessoa. Qual é o direito? É um caso bem complexo, né? Hã? É uma situação bem complexa, né? Não, mas é uma situação Bem corriqueira. complexo, né? É uma situação corriqueira, não é? É complicado, porque ela não define as cores, não sabe definir, ela tem problema, né? Daltônica. Então, ela não fez por querer. Tá, né? Mas assumiu o risco, né? Isso, ela deveria ter Vamos avisado. imaginar, né? Sérgio, vamos imaginar um problema que pode ser real por demais. Uma pessoa está dirigindo o seu carro e é daltônica. Ela vai passar por um cruzamento. Fatalmente, ela não vai distinguir se o sinal é vermelho ou verde. E ela pode, ao avançar o sinal, causar um acidente. E esse acidente pode ter como vítima, né, um ferimento físico, né, ou um dano ao bem material que pode ser o seu carro. Aí você vai dizer o quê? Não, ela avançou o sinal. Não, eu não avancei o sinal. Como é que você vai provar? Se você não tiver outras testemunhas, enfim. Nesse caso do vídeo, bem, o recurso seria, não, ela é daltônica. Então, ela não poderia dirigir. Ela burlou algum exame médico, enfim. Né? Mas eu só vou saber a causa, né, desse meu direito se eu provar quem cometeu a ação de forma ilícita. Entendeu isso? Entendeu essa parte aí? Entendi. Então, assim, para o direito ser concretizado, efetivado, eu preciso dos fatos da vida. Ou seja, o que aconteceu? Eu preciso saber o que aconteceu, daí eu examino o fato, daí a análise do laudo pericial, da testemunha ser importante, tá? Então, eu analiso primeiro o fato, o que aconteceu, eu me inteiro de tudo,
tá? Vou me inteirando de todos os fatos, de tudo que aconteceu, para eu conseguir alegar algum direito, tá? É por isso que eu tenho esse vínculo entre a realidade, entre a vida, entre aquilo que acontece e o direito. Porque lembra que o direito, ele não corrige um erro da realidade, ou uma ação equivocada, ou alguma ação ilícita, algo, uma conduta ilícita que alguém tenha cometido? Não é assim? Uhum. Não é assim, gente? Isso. Compreendido essa parte? Uhum. Plenamente compreendido, né? Ok? Ok. Parece ser simples, tá? Mas eu preciso dessa sequência para a gente construir e ir até o final. Beleza? Professor, isso aí é algo mais complicado, porque vai ministrar um remédio, a pessoa tem problema de saúde, eu tenho que descobrir o que é que ocasionou o problema de saúde, aí eu vou chegar até ao remédio que foi ministrado. Daí, eu perceber ou conseguir provar que houve um erro, né? Não intencional, mas a pessoa assumiu o erro em assumir essa função de cuidadora e não ter a percepção necessária de distinguir a medicação. Esse é o problema do vídeo, que nos ajuda a imaginar uma situação. Mas isso muito bem plausível é um acidente de carro. Você bate, você se envolve no acidente de carro. A pergunta imediata é: quem foi o culpado pelo acidente de carro? Aí você vai atrás de dizer quem. Não, quem é que cometeu o ato errado? Quem é que avançou o sinal, desrespeitou a velocidade, a preferência, enfim, quem é que cometeu uma conduta ou um ato ilícito. Imprudência. Né? Então, você primeiro tem que constatar ou você tem que definir o fato. Para você definir um fato, você precisa de testemunha ou de laudo pericial. Ou então vai ser a sua palavra contra a palavra de outra pessoa. Ou seja, você que está processando e a pessoa que você está sendo processada por você. Então, o direito constrói a busca pela verdade, vamos dizer assim. Ou seja, a busca do que aconteceu. Estabeleci o fato. O fato é esse. Tá? E só através desse fato, tá? Estabelecido, definido, é que eu vou ligar a esse fato um direito. Ou seja, um direito que você tem de não ter seu bem avariado, seu veículo, né, danificado, porque isso gera um prejuízo, um dano a você. E se alguém gerou esse dano a você em razão desse ato imprudente, ou de imperícia, enfim, surge para você um direito de processar essa pessoa. O que é que você vai alegar? Olha, o fulano fez algo errado, algo ilícito, e me causou prejuízo, ou feriu o meu direito. É por isso, em razão dessa ação dele, ferir o meu direito, é que eu estou entrando com uma ação contra ele. Por eu entrar com uma ação contra ele, é que eu quero do juiz que ele reconheça o direito que eu estou dizendo que tem. Tá? Isso é o que você apresenta. O que é que o réu vai apresentar? Não, não é nada disso que ele está dizendo. Ou não é tão assim do jeito que ele contou, do jeito que ele descreveu. Eu vou dar a minha versão do fato. Aí você vai construir o réu, né? A pessoa que você está processando vai ter a oportunidade de dizer que o que você contou não é tão bem assim. Ou seja, vai apresentar um outro fato, uma outra versão. E vai ser um choque de versões para o mesmo fato. Ok? E você utiliza testemunhas e laudos técnicos para superar o que cada parte vai dizer, o que é que realmente aconteceu. Até aí, ok? Uhum. Ok, né? Ok. Então, você vai perceber claramente, primeiro, o direito, para ele ser efetivado, precisa compreender o que é que aconteceu. Precisa compreender plenamente o que houve. Qual foi o fato?
Certo? Isso está claro, né? Uhum. Compreender a situação dos fatos, o que ocorreu, o acontecimento. Isso. Então, para eu construir a defesa... Testemunhas com provas. Para eu construir qualquer versão, né, eu tenho que apresentar prova. Só através dessas provas é que eu vou dizer que eu tenho direito. Olha, eu provei, aconteceu desse jeito. Em razão disso, eu alego o meu direito e peço reparação. Ou eu peço punição. Tá? Até aí, claro, né? Uhum, tranquilo. Tá, aí o próximo passo. Nós vamos perceber, mais do que nunca, a dependência do direito em relação a outras áreas do conhecimento. Exemplo, professor, como é que eu vou provar que a pessoa estava acima da velocidade? Numa batida de trânsito. Como é que eu provo? Com a perícia? Exato. Para eu ter uma perícia, eu preciso de um aparelho que mediu a velocidade, ou o perito, que é perito em alguma área do conhecimento, em alguma ciência, vai analisar o cálculo de frenagem, de velocidade, e daí vai tirar a conclusão de que carro tal estava numa média de velocidade tal. Então, percebe que diariamente, para o direito ser efetivado, eu preciso do conhecimento científico. Porque é o conhecimento científico que vai me dar, ou que vai produzir o laudo. A prova documental. Isso é claro? Uhum, sim. Ora, como é que eu sei que houve um estupro? Eu tenho que ter um laudo médico. Isso. Como é que eu sei que houve um envenenamento? Qual a causa da morte? Para eu incriminar alguém, eu preciso de um laudo. Para eu dizer quem foi o causador do acidente baseado em registro fotográfico, aí eu preciso de uma técnica que produza um aparelho que faça o registro, né? Ou seja, para eu construir a versão de um fato, eu preciso de um laudo. Eu preciso de uma prova. Ok? Até aí, tranquilo, claro? Tranquilo. Uhum. Então, você há de perceber que para o juiz analisar um fato, ou seja, para ele ter conhecimento do que aconteceu, para ele poder formular o entendimento dele, porque lembra que são duas versões sendo apresentadas, Uhum. o da acusação e da defesa. Duas versões, Promotor do advogado. são duas versões sendo apresentadas, tá? Uhum. O juiz vai decidir qual é a versão que prepondera e, em razão disso, poder dizer o direito, poder dar a sentença. Para ele poder decidir qual é a versão, ele vai atrás das provas. Tá? Então, eu tenho prova documental, que é a perícia. Até aí, ok? Uhum. Então, a gente tem a clareza de que, para que a gente tenha um laudo, a gente vai ter a necessidade de um perito de outra ciência. Por exemplo, como é que eu vou ter um laudo que comprove as causas do rompimento de uma barragem? Eu dependo de peritos em engenharia para me afirmar o que houve. Ok? Uhum. É claro, Ok. né? Daquela área. Tá. Para eu depender de uma testemunha, eu tenho que, ao máximo, extrair dessa testemunha uma coerência, né, naquilo que ela me narra. Me narre aí, testemunha A, o que aconteceu. Aí ela vai narrar, vai descrever tudo o que houve. E eu vou buscar, é lógico, né, nessa testemunha, indícios de falsidade. É essa versão realmente a verdadeira? É. Ela está me contando a verdade. Ótimo. Agora eu vou atrás de saber se realmente ela tem condições de me relatar tudo que houve. Porque, não, nessa hora eu estava longe. Então, eu percebi que aconteceu alguma coisa. Então,
repara bem, ou eu dependo de um laudo, de um parecer de um técnico, de um cientista, portanto, certo? De um especialista que não é jurista, que não é do direito, eu preciso desse laudo, ou eu preciso da versão, da descrição de um fato que ocorreu através de uma testemunha, tá? Através do que ela me disse. Beleza? Uhum. Tudo bem, né? Agora a testemunha falou, eu acho, aí acabou, né? Já aí é complicado. É por isso que o eu acho não existe, né? Ou é ou não é. Exato. É por isso que nós, do direito, quando vamos argumentar, nunca dizemos eu acho. Tá? A gente vai utilizar o texto que a gente tem, que a gente está analisando, para chegar a conclusões. Em razão desses fundamentos, né, podemos concluir que é o que o juiz e o que o advogado faz. Examinando a prova, o laudo, o que a testemunha disse, ou seja, examinando o que aconteceu, tá? Examinando isso é que nós podemos concluir que aconteceu tal coisa, portanto, culpa de fulano, e segundo o nosso direito, a pessoa que comete isso, esse ato ilícito, deve reparar o dano ou deve ser punido em tal razão ou em tal quantidade. Ok? Ok. Até aí compreendido, gente? Sim, compreendido. Beleza, sigamos. Tá? Vamos para a próxima parte. Passamos por essa, né? Agora vamos outra. Aquela questão do eu acho, tá? Como é que eu interrogo, ou pelo menos como é, se eu não tenho um laudo, não tenho a precisão da análise de um perito, de um cientista, para me dizer o que é que aconteceu? Eu não tenho. Então, eu vou me socorrer de alguma versão, tá? Como é que eu faço essa versão? Ou como é que eu vou atrás dessa versão, tá? Deixa eu dar aqui a imagem. Até onde ir para conseguir prova sobre um caso? É lícito burlar uma prova? Claro que não, né? A gente só pode construir prova admitida pelo direito. Aí vem logo aquela pergunta clássica. Professor, para eu comprovar algo, eu posso torturar alguém? Como a tortura, né, é banida, ou é um ato desumano, ou é rechaçado pelo nosso direito, tá? Porque fere a dignidade da pessoa humana, jamais uma prova obtida por tortura pode ser utilizada em um processo ou sequer pode ser considerada válida. Tá? Então, até onde ir para... Nem no ato psicológico? Hã? Nem no ato psicológico? Não tortura de pegar e bater, mas não, o psicológico. Você tem vários níveis de tortura, né? Uhum. É só a gente lembrar... Às vezes você faz uma pressão, né? Uma pessoa, né, para ela confessar. Né? Não que você vai bater nela, mas psicologicamente, né? Impondo, falando ali com ela, pressionando ela. É a mesma coisa dos crimes cometidos em violência doméstica. Não há só o crime de violência física. Há também um crime cometido psicologicamente. Ou seja, quando você causa sofrimento psicológico em alguém. Tá? Por N razões. Como é que eu provo isso? Através de laudo psicológico. Que eu comprovo que houve ou não, né, a utilização de uma tal... pressão. Que as pessoas querem minimizar o ato chamando de pressão. Tá? Não existe pressão. Existe o interrogatório. Houve isso ou não houve? A pessoa não houve. Bem, passemos para frente. Qual é a razão de eu? Não, vou espremer aqui com perguntas capciosas, né? Perguntas isso ou perguntas aquilo. Ou eu tenho uma objetividade naquilo que eu pergunto para eu conseguir uma resposta, ou o que eu faço são técnicas desenvolvidas em tortura, tá? Ou você tem um interrogatório límpido, que são os interrogatórios produzidos em juízo,
ou em delegacia, onde o delegado se porta conforme o direito, ou eu tenho outro tipo de coisa. Ok? Então, primeiro, tudo que eu faço, né, para construir prova, sempre vai ser aquilo que o direito permite, ou o que é previsto no direito. Tá? O interrogatório tem que ser assim, tem que ser ou não na frente do defensor, o interrogando pode ficar calado, né? O silêncio dele pode ser interpretado em seu desfavor? Claro que não, né? Então, o que é que a gente tem que perceber? Né? Isso aí vocês vão ver em processo penal. Tá? O que é que a gente tem que perceber aqui em introdução ao direito? Que o agente do Estado ele só pode produzir ato conforme o direito. O direito determina assim, é assim que ele tem que proceder. Nunca fora do direito. Tá? Porque se ele for contra o direito, ele produz algo ilícito. Por que é ilícito? Porque é contra a lei. Tá? O que é o ilícito para um agente público? É não fazer o seu ato conforme a lei. Se a lei determina o procedimento tal, é esse procedimento que tem que ser feito. Não tem jeitinho, não tem contorno, não tem técnica para poder superar o que a lei determina que seja feito. O ilícito da pessoa, do indivíduo, do agente privado, é cometer aquilo que a lei proíbe. Ou seja, você não pode fazer isso, eu faço. Então é o ilícito cometido. Você não pode danificar o bem do outro. Aí eu vou e danifico. Tá? O agente privado, ele comete um ilícito, né, transgredindo uma lei que lhe diz que esse ato é proibido. Não pode danificar o bem do patrimônio alheio. Aí você vai, danifica. Tá? Então você cometeu um ilícito. No caso do agente público, o agente público é assim, olha, você só pode realizar esse ato. Depois desse ato aqui, o próximo ato é esse, prescrito na lei. Você tem que acompanhar o que a lei diz. Se você não faz aquilo que a lei manda, você comete um ilícito. Ou um abuso de poder, ou uma prevaricação. Ou seja, você faz além do que a lei permite, um abuso de poder, tá? Ou você deixa de fazer aquilo que a lei determina, que é uma prevaricação. Vocês também vão ver isso em direito penal. Eu só estou dando exemplos, tá bom? Ok? Preciso do ok de vocês para continuar. Não, ok. Pra mim tá ok. Ok. Beleza. Então vamos aqui ao trecho. Filme, né? É o mesmo episódio da temporada 1. Temporada 1, episódio 1. Igual aquele lá do outro testemunho da pessoa daltônica, tá? Então vamos aqui no 34, 35. Vamos fazer o mesmo sistema, tá? Para que vocês possam acompanhar. Ops. Já está aqui aberto, né? 34, 35. Não, eu vou consertar. Vocês ficam aqui, esperando o seguro-desemprego. Eu gostaria de chamar a nossa primeira testemunha a depor, detetive Nate Leahy. Quem é? Eu não faço ideia. Tá dando para ouvir direitinho aí? Aqui tá agarrando demais. Até entrei e saí da live para ver se melhora. Mas acho que é minha internet. Mas é só o som? Ah, a minha também tá muito ruim. Tá travando e tá ruim também. Eu até saí, entrei para ver se melhorava, mas não melhorou não. Tá, mas é só o som ou é a imagem também? Só a imagem. Para mim é o som e a imagem. Tá, eu vou tentar aqui repassar para vocês, tá? Professor. Vai fora. O que é isso?
2 noites, detetive. O quê? 2 noites atrás, quando o detetive Gil adquiriu o vídeo que supostamente incrimina a minha cliente, não deveria estar trabalhando na delegacia como seu supervisor direto? Deveria. E estava lá? Por favor, responda a pergunta, detetive. Não. Eu não estava. Onde estava, então? Em casa, talvez? Cuidando da sua esposa? Ouvi dizer que ela foi diagnosticada com câncer. Estava na casa de um amigo. Tudo bem. Só perguntei porque tem algo que eu acho estranho sobre a cadeia de custódia deste vídeo. Detetive Gil testemunhou que recebeu o vídeo do dono da loja às 8 horas. Mas os registros dizem que ele não registrou em custódia até às 2h09 da manhã. Não acha essa diferença de tempo estranha? Às vezes demora um tempo para registrar as evidências no computador. Porque estava muito ocupado. Você tanto amigos e tudo mais. Detetive, em seus 12 anos de trabalho para a cidade da Filadélfia, já ficou sabendo de alterações em imagens de segurança para ajudar a promotoria a ter uma condenação? Eu Protesto digitalmente rótulos de aspirina, por exemplo? Estou simplesmente perguntando ao detetive Leahy sobre sua experiência pessoal dentro de seu departamento. Essa é a última pergunta que vou permitir. Você está ciente de algum caso de alteração de imagens de segurança dentro do seu departamento? Sim. Estou. Vamos voltar aí, gente. Puderam acompanhar? Uhum. Deu para acompanhar agora? Deu. No final eu paro de dar uma travada. Beleza. Então, o que é que essa outra cena ou essa parte do vídeo revela para a gente? Naquele primeiro vídeo, a gente percebeu a precisão que deve ter quando um fato é contado, narrado, descrito por uma testemunha, por alguém, né? Ok? Ok. Nessa nova parte do vídeo, a gente percebe a adulteração de uma prova material, ou seja, de um laudo, de um vídeo, né? Ou seja, eu tenho duas formas de prova: documento, imagem, vídeo, né? Ou laudo, ou o depoimento de uma testemunha. O argumento. Tá, então eu tenho duas formas de conhecer a realidade, de conhecer aquilo que houve, né? Enfim, como é que o juiz analisa aquilo que você apresenta? Bem, você vai relatar um fato. Quais são as duas formas para você comprovar o fato que você está relatando? Através de depoimento, você fala, né? Como é que você vai sustentar aquilo que você disse? Através de uma testemunha. Sustentar por quê, professor? Ora, não foi você que presenciou? Como é que você sabe esse fato? Como é que você construiu essa versão? Como você é capaz de me repassar aquilo que aconteceu se você não estava lá? Bem, eu levo ao conhecimento do juiz aquilo que houve, porque a testemunha disse, tá? E o laudo que eu tenho com a foto, com o vídeo, ou com o laudo pericial do perito, em razão dessas afirmações, é que eu construo esse fato. É que eu construo esse acontecimento e levo para o juiz. Certo? Ok? Ok. Ok, Até aí, tudo claro? tudo claro. Sim. Beleza. Então, qual é a conclusão que chegamos? Que o juiz, que o profissional do direito, para construir esse direito, para afirmar que alguém tem direito, para buscar a condenação, a punição ou a reparação de dano, levantando e dizendo, olha,
eu tenho direito, ou a pessoa tem direito, ele precisa construir ou demonstrar que alguma coisa aconteceu do jeito que ele está dizendo, não é isso? Sim. Isso. Tá. Então, o profissional do direito, ele é dependente de uma versão, Verdade. né? Técnicas. Isso. Então, para o juiz condenar, para o juiz dar uma sentença, ele tem que ser convencido de uma versão dos fatos. Uhum. Certo? Ok. Agora, vamos supor que o juiz seja levado a erro. Alguém produziu um laudo incorreto, alguém repassou... Manipulou. Hã? Manipulou. Isso. Né? Manipulou o depoimento, a testemunha falou algo que não aconteceu, algo que ela não viu e disse que viu. Enfim, ela deturpa o depoimento, ou de boa ou de má fé, e a prova documental é apresentada de forma errônea, de boa ou de má fé. Certo? Uhum. Ok? Certo. Então, repara o seguinte, é possível haver erro judicial? Sim. 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 Você pode ser... Você foi levado ao erro, né? Ou seja, eu condenei Roberto Moreira, professor da FDCOM, a uma pena tal, baseado no ato que ele fez. Vamos Com supor as provas que vieram, com as coisas que aconteceram, com as testemunhas, prova, que foram, algumas foram forjadas, né? E te levou a conduzir-te a conduzir... Como é que foi? levou o juiz a erro, né? Isso. Uhum. Isso ele vai realizar o entendimento dele para dar a sentença dele, baseado no que ele absolveu do processo. Uhum. Certo? É o que qualquer pessoa faz para tomar uma decisão como se fosse um julgador, né? Uhum. Tá. Então, é claro que há a possibilidade de erro judicial. Sim. Eu não estou dizendo aqui que o juiz tomou decisão de má fé, não. Que aí é outra coisa. Tá? É. Juiz que vem de sentença, que vem de liminar, que faz porque odeia a parte ou porque é amigo da parte, aí é outra história. Tá? Ele foi de boa fé, né? Nos argumentos que vieram para ele. Exatamente. Então, erros judiciais são possíveis, né? Sim. Então, o judiciário, daí a gente avançar no nosso entendimento. Daí o judiciário necessitar que as duas partes sejam as mais leais possível, né? Uhum. Não é isso? Ou seja, Sim. o judiciário precisa receber, né, as provas e as versões com fidelidade, ou seja... Verdadeiramente. Então, o judiciário precisa, tanto a acusação como a defesa, joguem limpo. Uhum. O que é jogar limpo? É jogar conforme as regras do direito. Tá? O que é que eu preciso para comprovar algo? Preciso apresentar uma testemunha idônea, que conte o fato como foi, e apresentar prova documental que não seja falsa, que seja apresentada conforme a elaboração do que o direito diz, do que a técnica diz. Apresentei o laudo. Certo? Uhum. Exemplo, professor, como é que o juiz vai entender de quem é a culpa pelo rompimento da barragem? Ele recebe um laudo técnico. Tá? Isso. Uhum. No caso de Brumadinho, houve até o apontamento de laudos forjados ou de laudos construídos de forma não precisa. Do japonês lá, foi isso mesmo. Né? Então, eu tenho vários laudos para considerar, para o juiz considerar.
Então, ele tem que ter um critério apurado, previsto em lei, para que ele considere a prova mais robusta, a prova produzida não só conforme o direito, mas conforme a boa técnica. Por isso é que eu tenho e dependo de peritos oficiais, diferentes de peritos ou de perícias apresentados pelas partes. Certo? Sim. Então, eu tenho que ter Um neutro, né? Um perito neutro, não está nenhuma das duas partes. Isso. Eu tenho que ter segurança na prova que eu produzo, ou seja, na versão que eu acredito, ou que eu recebo como sendo a mais segura, a mais lícita, porque produzida conforme o direito, e eu afasto as outras. Não, essa aqui é dúbia, essa aqui não é precisa, esse laudo não tem credibilidade, porque não foi construído dentro do direito, dentro do padrão exigido. Então, eu vou retirando as provas ruins, para que eu selecione a prova robusta, correta, produzida juridicamente, dentro do que o direito, que a lei determina. Então, é essa prova aqui que eu vou me basear para julgar. Ok? Ok? Sim. Uhum. Tá. Então, temos diante de nós a possibilidade do judiciário produzir decisões equivocadas. Por quê? Porque pautadas em prova ruim, ou que em prova não precisa. Por exemplo, professor, a gente tem um caso de um pai que foi condenado, preso, por ter sido acusado de abusar de seus 2 filhos. Tá? À época, o laudo pericial dos psicólogos, né, pegaram o depoimento das crianças, ou seja, dos filhos dele, e traduziram essa oitiva dos filhos, ou seja, das vítimas, e traduziram isso em laudo psicológico das vítimas. Por quê? Porque das crianças. Tá? E baseado nesse laudo, o juiz condenou o pai, né, por estupro, enfim, dos próprios filhos. E essa condenação levou o pai para o presídio e ele passou a cumprir pena. E esse caso só foi revertido quando a defesa comprovou contradição no laudo pericial com a versão do que as crianças contavam em outro depoimento. Ou seja, olha, isso aqui não está bem contado. Ou, olha, o perito não foi criterioso, não produziu o seu laudo com a segurança necessária. E Esse foi... Não, pode... Esse foi com uma mãe que fez esse processo aí, contra o marido, não é? Isso. Aí que depois ele foi preso, né? E ela fazia pressão nos filhos, se eles tinham que instruir, eles falavam mentira. Exatamente. Né? Que no final da história, essa mãe deles tinha uma outra mulher, que é uma coisa muito louca. Isso. Né? Então, assim, isso é muito mais comum do que a gente acha, né? Ou seja, assédios que são feitos, né? Não só contra filhos, né? Chamada alienação parental, que joga o filho contra o outro, faz com que ele conte versões para que a pessoa possa ter a guarda do filho, ou possa buscar ou tentar a condenação de alguém porque você tem ódio a alguém ou quer prejudicar alguém, burla a prova, burla a versão, para você conseguir do judiciário uma decisão que seja favorável a você e contrária a outra pessoa. Então, isso é o cotidiano do judiciário. Qual é o cotidiano do judiciário, professor? A exigência de analisar com critério as provas que são apresentadas. Tá? E o dever que as partes, advogados e promotor, né, no crime, esse dever que as partes têm de fidedignidade, ou seja, de apresentarem apenas o que não só moral, dentro das regras de ética de cada categoria, promotor, advogados, né, de terem uma conduta ilibada, né, de apresentarem apenas
o que é valoroso juridicamente, né? Porque aí ou vai acarretar um ilícito penal, porque foge algum documento público, né? Falsifica algum documento público, ou, né, em algum ilícito profissional, passivo de punição, ok? Então, as partes têm a obrigação de apresentar esses fatos de forma adequada, correta, conforme o direito determina, para apreciação do juiz, ok? Sob pena, inclusive, de deslealdade processual, do juiz apenar a parte por multa, inclusive ao advogado, ok? Uhum. Até aí, tudo bem? Tá tranquilo. Uhum. Tá, então é o seguinte, qual é a nossa missão da aula de hoje? Perceber que o direito, ele precisa conhecer a realidade. Ele precisa conhecer o que aconteceu para poder começar um processo. Certo? Uhum. Daí a gente ter a necessidade, o direito ter a necessidade do auxílio de outros profissionais. Por exemplo, professor, psicólogos, engenheiros, médicos, químicos, físicos e por aí vai. Daí você ter uma polícia de perícia, tá? Ou seja, um setor da polícia encarregado de produzir laudos periciais, prova. E para a pessoa ser perita em determinada área, ela tem que ser formada naquele ramo científico, naquele ramo do conhecimento. Ok? Uhum. Então, o direito não dá conta sozinho. Isso é a primeira percepção que a gente já tem, de humildade na nossa formação e saber que para muitas respostas para o direito, eu preciso do auxílio de outro ramo científico, do outro ramo do conhecimento, sociologia, psicologia, da área da saúde, biologia, química, médico, engenheiro, enfim, para que eu possa ter clareza do que ocorreu e aí sim eu ser capaz de construir uma decisão judicial. Ou do próprio advogado construir um entendimento jurídico. Meu amigo, eu vou alegar o quê se eu não sei o que aconteceu? Eu preciso saber o que aconteceu. Eu preciso que você me apresente as testemunhas que vão convalidar, que vão chancelar aquilo que você está falando. Porque quem vai dizer isso lá para o juiz sou eu, profissional do direito. Ou o delegado, ou o advogado, ou o promotor, enfim. Eu tenho que entender o que aconteceu para eu ser capaz de construir um fundamento, uma fundamentação, construir um processo, um pedido para o juiz. Ok? Uhum. Ok. Então, gente, é por isso, né, que a gente estuda história do direito, economia, tá? Enfim, sociologia do direito, ciência política. E é por isso que a gente, às vezes, inclusive, faz curso de perícia forense para ter a clareza da importância desses ramos do conhecimento para o direito. Certo? Certo. Até aí, claríssimo, né? Uhum. A aula de amanhã, que é deixa eu abrir aqui, ó, que é a outra parte do que a gente vai ver, tá? Do nosso material, que é esse episódio 13 da 4ª temporada, ok? O episódio 13, deixa eu abrir aqui, vocês estão vendo, né? Então, sim. Uhum. Tá. Esse episódio aqui, ele vai tratar da possibilidade da existência de erro judicial, só que aqui é mais grave, tá? O erro judicial que esse episódio vai considerar é o erro judiciário pautado em preconceito. Tá? Aí você tem, vamos dizer assim, comprometida a análise pessoal do juiz, do julgador,
Qual é o preconceito, professor? Pode ser preconceito de cor, de raça, de religião, de ordem econômica social, ou seja, porque a pessoa é pobre, porque a pessoa é de outra religião, ou porque a pessoa mora em determinada periferia, ou, sei lá, me ajudem aí, é porque é mulher, tá? Então, se a mulher fez ou construiu essa versão, eu já não sou tendente a levar o que ela diz muito a sério. Lembra daquela decisão do juiz de Minas, que foi afastado pelo CNJ, que interpretou a Lei Maria da Penha como se fosse algo satânico? Lembram? Lembram dessa? Como é que é, pessoal? Eu não entendi. Eu vacilei aqui. Lembram da decisão do CNJ que afastou o juiz porque interpretou ou fez interpretação da Lei Maria da Penha utilizando expressões religiosas, dizendo que a lei era algo satânico? Sim. E a gente tratou em sala de aula. Ou seja, o juiz, ao analisar um caso levado por uma mulher vítima, ele já de antemão, pelo preconceito que ele tem, ele já deturpa o fato apresentado pela vítima, já interpretando a lei por um cunho totalmente religioso ou sexista, ou seja, contra a mulher, só por ter sido a mulher que construiu a versão, ele já se afasta, já se nega a compreender de forma isenta aquilo que é apresentado no processo, ou seja, preconceito religioso, sexista, por aí vai. E pode ser também questão de preconceito racial, socioeconômico, ou seja, o réu é negro, o réu é árabe, ou o réu tem qualquer origem étnica, sei lá, ou porque é pobre, ou porque é de uma periferia, então ele é perigoso. Ele é da periferia, ele é negro, ele é pobre, então eu junto os meus preconceitos, se eu fosse um juiz que analisasse nessa ótica, eu junto os meus preconceitos para prejudicar a versão de um réu, por exemplo, foi acusado de homicídio, de tráfico, por exemplo. Não, ele é morador de tal local, ele é pobre, ele tem tal traço étnico ou racial. Então, de pronto, eu já formo, tá, um preconceito, uma pré-análise daquele caso em desfavor daquele réu. Ou seja, eu não sou isento. Eu não analiso apenas o que é provado, o que está no processo. Ok? Certinho? Sim. Ok. Todos conseguiram acompanhar aí? Pamela, Natiele, Cristina? Sim. Então, assim, qual foi o nosso primeiro passo? Compreender que existe a necessidade da construção dos fatos, né, os mais isentos, os mais precisos, quanto forem possível, tá? A gente sabe que há testemunho, né, oral de alguém ou pericial, documental, e que tudo isso precisa ser analisado. Por quê? Porque eu preciso me convencer de que algo aconteceu para eu produzir a fundamentação jurídica, certo? Ok? Certo. Ok. Então, a aula de amanhã, a gente vai se debruçar sobre esse episódio 13 da temporada 4, onde ela vai dirigir uma sustentação, um fundamento à Suprema Corte lá dos Estados Unidos. Vamos supor, um advogado que também levasse esse tipo de fundamento para o nosso STF, para o nosso Supremo Tribunal Federal Brasileiro, certo? E argumentasse a mesma questão. Ou seja, na versão lá da série, a personagem vai fundamentar, né, a sua petição baseado em julgamento preconceituoso, e o preconceito é, nessa versão da série, racial. Ou seja, a tendência dos negros lá nos Estados Unidos receberem penas mais altas ou percentual de condenação maior do que se o réu fosse branco.
ou se o réu tivesse outra característica racial que não, né, vamos dizer assim, estereótipo negro ou descendente, vamos dizer assim, que eles têm muito essa utilização. Então, o fundamento lá é de que os erros ou as injustiças judiciais, mais do que erros judiciais, né, o juiz se equivocou por um depoimento capcioso, né, um depoimento forjado, ou uma prova mal elaborada, uma perícia mal formulada, como foi o caso lá do pai que foi acusado de estuprar os filhos, tá, de molestar os filhos. Ou seja, a sentença, a condenação foi produzida em cima de um laudo mal feito ou de um laudo não tão preciso, e era a obrigação do juiz exigir do laudo precisão para que ele tivesse permissão de realizar o convencimento dele para a sentença. Só que aí, nesse caso da série, é mais grave. Por quê? Porque o próprio juiz traz preconceitos consigo que faz com que a sentença dele seja deturpada. Porque o entendimento dele é deturpado pelos próprios preconceitos dele. Não é nem testemunha ou prova que foi levada, né? Até aí, tudo bem? Sim. Tá. Sim, tá ok. Compreendida essa primeira etapa, amanhã, tá? A gente vai concluir a aula se debruçando sobre essas questões, tá, de erros judiciais, e aí a gente pode levar para muitos exemplos, e o exemplo que a gente utiliza na aula é o exemplo trazido por esse episódio, que é a alegação de que muitas sentenças lá nos Estados Unidos são produzidas em cima de preconceito racial. Aí a pergunta é, isso é sustentado aqui também no Brasil? Há fundamentos ou há, pelo menos, sustentação? Ou há sustentação de que aqui no Brasil também há um alto índice de condenações porque as pessoas são negras ou pobres? Ou isso não acontece no Brasil? Tá? Esse é o desafio da nossa aula de amanhã ao analisar esse episódio, tá bom? Ok? Ok. Ou seja, é a gente aplicando agora aquele nosso conceito da tridimensionalidade do direito, tá? E chamando a atenção da aplicação do direito na prática, pela percepção do profissional do direito, né? Se apropriar bem dos fatos e de forma isenta, apenas utilizando o direito, apenas utilizando os laudos técnicos, os depoimentos isentos, tá? Sem nenhuma deturpação, sem nenhum prejuízo construído por um preconceito, seja ele qual for, sempre com a visão limpa, isenta, é que o profissional do direito é capaz de construir o seu fundamento, o seu argumento, frente a uma versão, frente a algo que aconteceu. Ok? Ok. Então, esse aí foi o nosso compromisso de hoje, tá bom? Que nos habilita a analisar a tarefa da aula de amanhã. Para aí sim, a gente ser capaz de produzir um texto e fundamentar, através do nosso vídeo, a pergunta: há, né, condenações no Brasil que são produzidas mediante erro judicial? Há condenações no Brasil mediante a construção oriunda de preconceito? Se isso existe, então é premente e evidente a necessidade, tá, de não apenas um Ministério Público, um promotor que seja comprometido com a verdade ou com a prova límpida produzidas pelos autos, ou dos advogados da OAB, né, que busca sempre pela isenção da construção da prova. Ou seja, um julgamento limpo, um julgamento correto, baseado em provas corretas, limpas, que não são falsas.
Daí, muitas vezes, o promotor pedia absolvição. Nossa, o promotor pediu absolvição. Foi. Baseado no que está no processo, não tenho como pedir a condenação daquele réu. Tá? Que a gente já teve aqui em Contagem, no Tribunal do Júri, inclusive com aluno nosso, ex-aluno nosso, sustentando isso no Tribunal do Júri, com o nosso professor Henry atuando na promotoria, portanto, atuando na condenação. Tá? E o próprio promotor, nosso professor Henry, né? O doutor Henry lá como promotor, reconhecendo a inexistência de condições para fundamentar o pedido da condenação, pediu a absolvição do réu. Ok? Dado o recado? Ok. Dado o recado da aula? Uhum. Dado o recado. Beleza, então. Obrigado aí pela companhia, né? Obrigado a você. De forma tão plena aí, eu achei que fosse mais difícil de construir esse passo a passo, mas foi muito bacana. Obrigado aí pela participação e pelo empenho. Até mais. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tudo de bom. Tchau, até mais. Tchau, tchau.